Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Espectro Humano. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Espectro Humano. Essa história foi publicada no Brasil em 1984, na edição 23 da revista O Incrível Hulk, que inclusive traz na sua capa referências sobre o Ron, espetacular, Ron, o Cavaleiro do Espacial, no rodapé da capa. Essa história originalmente foi publicada em 1981 na revista do Ron, Ron Space Knight, na edição 25, que era uma edição de tamanho duplo. Ela tinha mais páginas e assim essa edição ela também contou com mais de uma história, porque geralmente as revistas do Ron tinham uma história só, era uma história por revista. Essa aqui ela foi lançada com duas, né? Era uma edição especial, que era a 25ª edição da revista, né? Conseguiu chegar em 25 edições. E é uma coisa interessante, essa história, ao contrário, né, da maior parte, né, da totalidade das histórias do Ron, essa história não foi roteirizada pelo Bill Mantlo, né? O roteiro dessa história é do Steven Grant e do Greg LaRocque. E ela também não foi ilustrada pelo Sal Buscema, que foi o ilustrador da primeira fase do Ron, no qual também essa história está contida, que é o Sal Buscema foi o grande artista, né, do Ron até a Guerra dos Espectros. Depois ele foi substituído pelo Steve Ditko. Mas aqui nessa história, embora fosse a fase do Sal Buscema, ela foi ilustrada por outro artista, o Steve Mitchell. Então dá para perceber, quem já viu as ilustrações do Sal Buscema, né, que o design do Ron aqui é diferente. Não só do Ron, né, como dos demais personagens. O título original da história é Love Will Tear Us Apart, né, o amor irá nos separar. E aqui no Brasil ela recebeu o título de O Espectro Humano. A escolha dessa tradução ela se explica no fim da história. Então vamos saber o que vai acontecer para entender esse título. A história começa com o Ron. O Ron, na verdade, ele está voando, né? Ele está sobrevoando uma estrada nos arredores de Clairton, que é a cidade onde ele acabou estabelecendo uma base. Foi o lugar onde ele caiu na Terra, primeira vez. E aí um carro, né, que está abaixo dele, de repente uma das pessoas dentro do carro começa a atirar contra o Ron. Na verdade, eles acham que o Ron está perseguindo eles. Mas não é isso, é uma coincidência, né? Mas ao atirar contra ele, eles acabam se denunciando. Denunciando porque são espectros, né? Aí o Ron, né, já entende que está errado ali, suspeita que está errado. Ele desce, ele para o carro com o seu próprio corpo, né? Ele pousa na frente do carro, o carro colide com o seu corpo. Os passageiros saem do carro, né? Ele já despacha um para o limbo. O outro, ele se suicida, né? Ele prefere a morte do que ser banido para o limbo. Deixa até o Ron atônito aquilo. E aí, mas ficam mais 3 espectros ali que o Ron tem que enfrentar. O Ron despacha mais 2 e o terceiro acaba assumindo a forma de um pássaro e fugindo. Ele vai até Clairton, ele pousa em Clairton, ele assume a forma de um caminhoneiro, entra numa lanchonete e ele vai telefonar para um dos seus contatos, na verdade para um líder naquela área, que é o comandante Baran. E aí ele se revela que o nome dele é Gorton. Na verdade é um pouco estranho, né? Um ser de uma raça alienígena que é
tecnologicamente avançada ter que usar um telefone público da Terra para se comunicar com seu chefe. Mas, né, vamos lá. Né? Não dá tempo, na verdade, dele terminar a sua comunicação, avisar, né? Sobretudo porque o Ron chega à lanchonete, ele entra, né, pede para os humanos ali não ficarem assustados. A garçonete reconhece ele, né? E por que ela reconhece ele? Porque essa história que se passa depois que o Ron ele venceu depois que o Ron ele foi aceito em Clayton como um herói, né, quando o falso Steve Jackson foi morto, e aí os habitantes de Clayton descobriram que realmente os espectros eram verdadeiros e o que o Ron era na verdade um herói, né, e aí então ele foi aceito. Por isso que a garçonete ela vê o Ron ali, conhece ele e não fica com medo, espantado, não foge, né? Só que o problema é que naquela lanchonete é uma parada de caminhoneiros. Então tem um pessoal ali que é de fora e não sabe quem é o Ron, né? Então os caminhoneiros ficam assustados ali, né? Com aquele gigante de 2 metros de altura, metálico, prateado, com 2 olhos vermelhos brilhando. E aí, bem, os caminhoneiros vão para cima do Ron, né? Pensando que ele é uma ameaça ali, né? E o Ron facilmente derruba todos, pega o seu analisador de energia para verificar se aqueles homens ali não são espectros, né? Eles não são, mas quando ele passa o analisador na cabine telefônica, ele descobre ali que tem um espectro, né, que está ligando, descobriu o disfarce. O espectro grita, né, pedindo ajuda, socorro para o seu chefe, né, grita o nome dele, Baran, mas o Ron despacha ele para o limbo. E o Ron está indo embora. A garçonete pede para o Ron explicar para aqueles homens, né, o que aconteceu, mas o Ron fala que eu poderia, mas eles não iriam acreditar em mim, né, e eu tenho outras questões para me preocupar, né. E aí o Ron reclama que os humanos eles só olham para as aparências em vez de observar o coração das coisas, né? E aí ele decola, ele vai procurar ajuda. Enquanto isso, né, a pessoa do outro lado da linha, para quem o espectro ligou, o comandante Baran, né, está ao telefone, ele sabe que foi o Ron que atacou aquele grupo. Ele fala que o Ron já decimou, né, dizimou, né, uma parte dos espectros daquela área, né, e está preocupado. Esse comandante Baran, né, ele está disfarçado na forma de um humano, né, na verdade o nome humano dele é Michael Baran, né, e ele é casado, ele casou com uma humana que não sabe que ele é um espectro, a Paula, e ele tem que disfarçar, na verdade ela é o disfarce dele, né. Ele precisa se reunir com os demais espectros, por isso ele fala que ele tem uns negócios para tratar, que ele vai ficar ocupado por alguns dias, e aí ele fala para ela ir visitar a mãe, né, levar o filho, o John, porque ele quer que ela fique fora para ele poder cuidar do seu trabalho como espectro, né, a vida que ela não conhece que ele tem. Mas o comandante Baran, né, ele se envolveu demais com o seu disfarce. Ele começa assim a confessar que ele realmente tem sentimentos verdadeiros por aquela família que ele criou, né? O John não é filho natural dele, é adotivo, ele fala, mas de qualquer maneira ele fala que o ama, né, e que também ama a sua esposa, né? E de uma certa forma, então, parece que ele quer protegê-la ao tirá-la dali, né? Porque se os outros espectros descobrirem que ela sabe alguma coisa sobre a sua verdadeira identidade, eles podem eliminá-la, né? Então a sua esposa pega o filho e ambos vão embora, né? Ficar uns dias fora. Enquanto isso, o Ron ele chega na casa da Brandy, né? E para pedir ajuda a ela. Ele fala o que aconteceu, né, que ele estava, né, sobrevoando ali uma estrada, de repente um carro atacou, ele descobriu que eram espectros, né? Aí a Brand fala, nossa, né, tem tantos espectros, né, e você sozinho, né? E ele fala, não estou sozinho, eu tenho você e outros para me ajudar,
né? E a Brand fala que é melhor ele não colocar muita fé nos outros, né? Mas ela diz então que ela fez a pesquisa que ele pediu que ela fizesse, é, procurando por pessoas que tivessem desenvolvido tecnologia avançada, né? Assim, muito avançada, né? O que poderia ser suspeito, né? Poderia indicar a presença dos espectros na Terra. E ela fala alguns nomes que ela encontrou, né? Carl Judson em Dallas, Paul Ernst em Reno e Michael Baran em Reading, Penn. Aí quando ele ouve esse nome ele fala, esse foi o nome que eu ouvi o espectro gritando antes de ir para o limbo. Nessa hora eles são interrompidos pelo pai da Brand, que fala para eles entrarem, para ninguém ver ela junto com o Ron ali fora. Ela fica brava com o pai, né? Porque ele está com vergonha dela estar junto com o Ron, né? Sendo que ele é o cara que está lutando por eles, que salvou a vida deles, né? E aí o pai fala que ele está preocupado com ela, né? Porque ela não sabe o que pode acontecer e se ela sumir e daqui a pouco alguém aparecer né, como ela e não é ela, é um espectro, né? Quando o Ron vê a discussão, ele fala que ele vai embora porque ele não quer causar problemas, né? Aí a Brand fica mais brava ainda com os pais, falando, tá vendo, vocês fizeram, né? Agora ele foi embora, né? A mãe da Brand tenta fazer o pai se acalmar, falando que a filha é cabeça dura como ele, né? E que eles deveriam realmente respeitar o Ron, sem ele, né? Eles poderiam estar mortos, né? Talvez. Mas ele fala que ele está preocupado com a filha, né? E a Brand pega o carro e sai disparada atrás do Ron, né? Ela até passa pelo seu namorado Steve Jackson, né? E nem escuta, né? Ele chamando. Ele vai atrás dela, encontra ela num lugar sozinha, né? Pergunta o que aconteceu, aí ela fala que o Ron foi embora, né? E aí ele fica bravo, né? Perguntando, né? Por que ela, né, tá se importando com um cavaleiro na armadura brilhante, né? Ela fica irritada com aquele sarcasmo, né? Falando que o Ron salvou a vida deles. É que na verdade o relacionamento dos dois já está abalado aqui, né? Porque o coração da Brand já está com o Ron, né? E vai ficar cada vez mais, né? Até que ela faça assim, o que for preciso para ficar com ele. Bem, voltando para a casa do comandante Baran, né? Então ele agora, com a casa vazia, recebe outros espectros, né? Todos eles, né, disfarçados de humanos. Ele fala sobre a questão do Ron ter aparecido para atrapalhar os seus planos, né? Uma das espectros ali, ela começa a desconfiar do comandante Baran, falando que parece que a preocupação com o Ron, para ele tem outro motivo, né? Que parece que ele está muito preocupado com a família e está achando que ele está se transformando em um nativo, né? Ao mesmo tempo que essa discussão acontece, a esposa do Baran, a Paula, volta para casa, porque ela deixou o filho com a mãe e voltou porque ela está preocupada com o marido, né? Porque ele parecia muito estranho. Aí quando ela volta, ela vê um monte de carro na casa dela, estacionado, né? Ela acha aquilo estranho, ela resolve chegar silenciosamente, né, para saber se aconteceu alguma coisa, né, em vez de entrar logo na casa. Ela fica observando pela janela, ela escuta a discussão, né, e na discussão, né, ela descobre que o marido dela é um alienígena, né, e que ele faz parte, né, de um grupo que está ali para conquistar a Terra. Só que ela não percebe que ela está sendo vigiada também, né? Um espectro que está lá fora fazendo ronda acaba prendendo e levando para dentro da casa. O Baran fica desesperado, né? A Paula ainda pergunta, né, se é verdade o que ela ouviu, se ele é realmente um alienígena, né? E ele acaba confessando que ele é, né? Mas confessando de uma forma assim arrependida. Quando os outros espectros escutam isso, né? Ele preocupado com aquela terráquea, né, e realmente assim, parecendo que ele não gosta mais de ser um espectro, né, eles veem que ele parece ter se tornado um traidor, né. E uma das espectros lá diz que ele pode ainda provar que é fiel
se ele eliminar aquela humana, né? Um deles então dá uma arma e fala para ele mostrar que ainda é um espectro e matar aquela humana porque ela agora é uma testemunha, né? Ele tenta disfarçar ali inicialmente, falando que ele não é humano, ele é um comandante dos espectros, né? E aí a Paula fala, então atira, né? Então atira logo, né? Que seria cruel deixá-la viver, né? E aí só que ele não atira. Aí ele se arrepende, ele fala que, né, aquilo é difícil para ele. Então os espectros veem que ele realmente não está mais do lado deles, né, tomam a sua arma e estão prestes a matá-lo quando o Ron chega. Né? O Ron já chega como ele deveria sempre chegar, já usando seu analisador de energia, vendo que todo mundo naquela sala ali, exceto a Paula, né, é espectro, né? E aí eles, né, não sabem como é que o Ron encontrou, né? E o Ron fala, eu encontrei através de um dispositivo interessante da Terra, né, a lista telefônica, né? Porque ele foi procurar, como o cara falou, Barana, né, quando estava telefonando, ele foi procurar na lista telefônica o endereço do Baran, né, que estava na lista. E encontrou. E ali ele começa a despachar os espectros para o limbo, um a um, só que os espectros sacam algumas armas, né, que criam um campo vibracional que causa imensa dor para o Ron. Né? Ele cai de joelhos, né, e com grande esforço ele consegue erguer o seu neutralizador, despachar 2 espectros, mas outros 2 ainda escapam, né? Um deles continua atirando contra o Ron, até que ele derruba o neutralizador, o espectro pega o neutralizador do Ron. Quando ele vê que o Ron está atordoado bastante, né, se arrastando com dificuldade, ele diz que vai usar então o neutralizador contra o próprio Ron. Mas ele é atingido por um raio. Esse espectro não tem tempo de usar o neutralizador do Ron. O Ron recupera a sua arma e despacha o espectro para o limbo. Nós vemos que quem atirou foi o comandante Baran. O comandante Baran, ele salvou o Ron, né? E ele fala que não tinha escolha, porque se ele deixasse o outro espectro vivo, ele iria matá-lo, matar o Ron e depois matar a Paula. Então o que ele fez ali foi para salvar a esposa, né? Mas ele continua com a pistola engatilhada rumo ao Ron, né? E a esposa fala o que ele está fazendo, né? Ele fala que ele é o inimigo, né? Que ele vai banir, né? Vai ser banido para o limbo. Mas em seguida o Baran fala que talvez seja melhor. Ele larga sua arma e fala, né? Me mande, né, para o limbo, né? Que eu já causei muito dano aqui, né? Aí o Ron fala, minha missão só vai acabar quando o último, né, da sua raça ele tiver sido jogado no limbo. Aí o Ron ergue o seu neutralizador, né? O Baran já se prepara para ser despachado, né? A esposa está chorando, mas o Ron dá as costas e fala, eu sei distinguir, né, um humano de um espectro, né, Baran, e você certamente é humano. Aí ele fala, o que você quer dizer com isso? O Ron responde, a humanidade é uma qualidade da alma, não é um produto da biologia. Então ele está dizendo que naquele dia, né, o Baran demonstrou que ele havia se tornado humano pelas suas atitudes. Embora a sua origem fosse um espectro, ele agora era um humano. Ele mostrou que ele se importava com as pessoas, ele mostrou que ele amava e que estava disposto a dar sua vida por isso. Então o Ron não tinha nada a fazer com ele mais. E aí ele disse que o Baran tinha aprendido uma lição importante, né? E que aí havia ganhado uma segunda chance, né? A Paula, na verdade, ela está confusa ainda, não sabe o que fazer, né? Ela quer ficar sozinha.
o Baran fica triste por aquilo, mas ele tem esperança de que ele possa recuperar a sua vida terráquea e abandonar definitivamente a sua origem espectral, graças ao Ron Cavaleiro do Espaço. Se você gostou, pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos.